Oi pessoal, aqui é o Vitor e nesse segundo vídeo sobre a introdução aos sistemas de informações geográficas eu vou conceituar um pouco sobre as funcionalidades e sobre os softwares, que eram os que faltaram do primeiro vídeo. Então, para iniciar, o que vocês podem fazer? Quais são as funcionalidades, né? O que vocês podem fazer com o sistema de informação geográfica? Vocês poderão gerar seus próprios mapas, sejam eles mapas digitais ou mapas físicos, ou seja, você faz um mapa, um JPEG para colocar no relatório, ou um mapa que você vai imprimir e levar para campo para auxiliar uma equipe de geologia em campo, por exemplo. É possível ser feito isso com o sistema de informação geográfica. Medição de áreas e distâncias, de distâncias e áreas, distâncias entre pontos, distância de segmentos, ou seja, linhas, qual o comprimento dessa rodovia, cálculo de áreas, metros quadrados, decímetro quadrado, quilômetro quadrado, hectare. Você vai escolher, porque tem várias formas. E lembrando, tudo isso aqui, principalmente esses dois, só é possível se a gente tiver a referência espacial que eu coloquei aqui na estrutura, se tiver a informação, o layer, a camada georreferenciada. Senão a gente não consegue fazer esse tipo de análise. Outra, muito interessante, é a geração de bases cartográficas. Bases cartográficas são aquilo que eu mostrei para vocês, aqueles pontos, aquelas linhas, aquelas áreas, né? Então a gente pode gerar aquelas informações. Ou a gente pode baixar de órgãos competentes, como o IBGE, por exemplo, ou nós mesmos gerarmos as nossas bases cartográficas. Então nós podemos gerar os nossos pontos, as nossas linhas, as nossas áreas. Aqui alguns exemplos de pontos, por exemplo. As cidades, igual eu mostrei, as localidades, né? Os municípios, onde a gente marca pontos de cada município, pode ser uma árvore, pode ser o vértice de um limite de uma propriedade, uma parada de ônibus, pode ser mapeada como ponto também. Linhas, exemplo de linhas, rodovias, rios e córregos, falhas geológicas, linhas de cumeada, no caso são as linhas que delimitam os topos de morro, né? São feições que nós podemos mapear como linhas, aí, exemplos. Áreas, rios e lagos, florestas, lotes, limites de cidades e estados, normalmente são áreas, podem ser calculadas áreas dessas feições no espaço. Então a gente tem que identificar naquela escala de trabalho como aquela feição se está representada no espaço e mapeá-la, ou como ponto, como área, como linhas, né? Nesse caso a gente está gerando bases cartográficas vetoriais, são os pontos, linhas e áreas. Agora, uma coisa muito importante, muito interessante que o sistema de informação geográfica vai fazer é o geoprocessamento, que é processamento dessas informações que eu acabei de mostrar para vocês lá no QGIS. Então a gente pode processar esses dados vetoriais para transformá-los em novas informações que vão ser um acréscimo de conhecimento para o nosso trabalho, por exemplo, certo? O geoprocessamento de dados vetoriais que um SIG faz, né? Ele pode fazer recorte entre aqueles vetores, união, unir um no outro, criar raios, fazer extração de áreas, extrair uma área com o limite da outra. Eu quero apagar um limite que está sobreposto no outro, eu quero fazer um raio de um shopping, eu quero fazer um raio de uma nascente, eu quero unir o limite de Belo Horizonte com o limite de Contagem, são os municípios limítrofes, por exemplo, criar um novo arquivo vetorial. Eu quero recortar a drenagem do Brasil só para o estado de Minas Gerais, o SIG também permite fazer isso. Também podemos processar dados matriciais, ou seja, os rasters, certo? Como podemos fazer álgebras de mapas, é a operação mais robusta que existe em geoprocessamento, a gente somar mapas, estabelecendo pesos para criar mapas específicos, por exemplo, identificar a melhor área para se instalar um aterro sanitário, então eu vou cruzar várias variáveis para se identificar essa área, reclassificação de rasters, ou de imagens no caso, né? Eu vou identificar que aquele pixel que naquele momento tinha um valor X, agora ele passa a ter um valor Y, e com esses valores eu consigo fazer outras análises espaciais. Isso aqui já é uma coisa mais complexa, estou passando só para pincelar as possibilidades que a gente tem mesmo, né? Ah, Vitor, mas aqui tem mosaico, tem equalização de imagem, tem classificação de imagem, também são funcionalidades que um SIG permite fazer. Porém, essas operações são processamentos digitais de imagem, o famoso PDI, né? É um pouco mais específico também, mais atrelado ao sensoriamento remoto. Aí. Outra funcionalidade muito bacana, análises 3D. Então o SIG permite fazer visualização tridimensional,
E dentro dessa visualização tridimensional, posso visualizar modelos digitais de elevação, que são os MDS. São imagens, nada mais que rasters também, como eu falei lá, imagens de radar, por exemplo, que a gente tem no pixel, não mais uma cor, não mais um valor de uma cor específica, de uma composição RGB, mas sim da altimetria da região coletada naquele momento, né? É o modelo digital de elevação no caso. Então a gente pode pegar esse modelo digital de elevação, que tem a cota altimétrica, e fazer a visualização tridimensional disso. A gente pode sobrepor esse modelo, imagens de satélite e fotos aéreas ou autofotos, e visualizar essas imagens tridimensionalmente também. É muito bacana, dá para fazer isso tudo no SIG. Cálculo de volume, então a gente cruza uma área específica com modelo digital de elevação ou modelo de terreno, por exemplo. Calcular a distância topográfica, então a gente tem a distância do mapa, por exemplo, que é a distância cartesiana ali, mas tem a distância topográfica, que já leva em consideração todas as deformidades do relevo, os sobes e desces aí de uma rua, por exemplo, vão ser levados em consideração para fazer um cálculo dessa distância. Então, a distância versus o modelo de terreno, por exemplo, é uma forma de fazer esse cálculo, né? Outra funcionalidade muito interessante do SIG é o gerenciamento dos dados geográficos. Eu posso gerar, posso medir, que é muito manual, muito braçal, né? Fazer as coisas, né? Criar as informações. Aqui já é gerenciar, aqui já é outra coisa, a gente pode gerenciar as informações que já existem, né? A partir de consultas, eu posso fazer consultas espaciais, eu posso consultar os atributos daquela feição. O que é o atributo? É o que eu falei lá na definição, é a descrição da informação geográfica, né? Por exemplo, eu tenho uma área e um atributo dessa área é o valor dela, certo? Uma área representa uma área de mata, um atributo é falar que ela é mata, e não, por exemplo, um lago, né? Essa área é uma mata e não um lago, isso seria um atributo daquela feição, por exemplo. Localização, consulta espacial por localização também. A que distância uma feição está da outra? Eu quero selecionar polígonos que estão a uma distância de 100 metros de outro polígono. Eu quero selecionar todos os pontos que estão dentro de determinada área. Por exemplo, eu quero selecionar todas as localidades que estão dentro da microrregião X. Então, essa é uma consulta espacial por localização, já é diferente do atributo, já está levando em consideração onde está o ponto, onde ele está localizado para que ele seja selecionado, né? A gente pode gerar simbologias, exemplo, prédios com mais de 7 pavimentos, então eu posso selecionar os prédios que têm mais de 7 pavimentos dentro de um município, por exemplo, e colocar uma cor específica para ele diferente dos demais. Então são formas aí da gente trabalhar e manipular a informação espacial. Outro exemplo, bairros com população acima de 1.000 habitantes, né? Eu posso selecionar todos os bairros que têm população acima de 1.000 habitantes a partir da seleção por atributo. Que 1.000 habitantes dentro de um bairro é um atributo. Um bairro, imagine, um bairro é um polígono. Dentro desse polígono a gente tem a informação descritiva, que é o atributo. Então esse atributo seria qual o valor de população dentro do bairro. Então eu poderia fazer essa consulta espacial do atributo mostrando quais são os bairros que têm população acima de 1.000 habitantes, certo? E dessa forma gerar uma simbologia específica para esses bairros para tomar alguma decisão, fazer alguma análise espacial posterior. E mais interessante, também posso exportar essa seleção, eu posso exportar a consulta que eu fiz, essa consulta espacial. Então eu fiz a consulta espacial do atributo do bairro acima de 1.000. Eu coloquei uma cor específica, gerei uma simbologia específica para aquele bairro. Eu posso exportar essas consultas que eu realizei e também exportar a simbologia desses arquivos. Aí eu vou mostrar agora no QGIS novamente um pouco sobre essa tabela de atributos, o que é o atributo atrelado a alguma feição específica. Então aqui eu irei abrir a tabela de atributos das localidades de Minas Gerais aqui. E o que é a tabela de atributos? E o que significa todas essas colunas e essas linhas aqui nessa tabela? Cada linha representa um ponto e cada coluna a informação que esse ponto tem, certo? Então, por exemplo, aqui o nome do local, que seria o nome da localidade. Eu selecionando aqui, arrastando essas linhas, por exemplo, eu consigo selecionar no mapa os pontos. Olha lá, ficaram em azul aqui, ó. Vou fazer uma seleção, um zoom.
todos esses pontos foram selecionados, são justamente os pontos que estão selecionados aqui na minha tabela de atributos, em azul. Então, cada linha representa um ponto e cada coluna representa o atributo deste ponto. Então, por exemplo, quando eu falei da seleção por atributo, era justamente chegar aqui, vamos supor, eu selecionaria todos os pontos que estão dentro do município de Visconde do Rio Branco. Então, aqui é uma possibilidade de seleção bem simples. E aí a gente poderia visualizar todos os municípios que estão, todos os pontos de localidades dentro do município Visconde do Rio Branco, certo? Então, olha só, localidades, São Francisco, Clemente, o nome delas, e aqui o município que elas estão. Ah, mas como é que eu sei o município? Aí você precisaria de uma outra base, de uma outra informação, no caso aqui, a base de limites municipais. E olha só, aqui mais uma vez eu tenho os pontos que caem justamente dentro deste município, que é o Visconde de Rio Branco. Então, isso é uma tabela de atributos, isso que é a ligação que o SIG faz entre a informação vetorial, que é a localização geográfica, a informação geográfica, com a informação descritiva, que é o que nós visualizamos na tabela de atributos. Vou voltar lá para o slide agora. Então, pessoal, é dessa forma que um SIG manipula e gerencia os dados geográficos dentro do seu ambiente de trabalho. Tranquilo? Então, beleza. Passando pelas funcionalidades, agora vamos para o último tópico, que são os softwares, né? Então, softwares, a gente pode falar de três tipos distintos aqui. Os softwares livres, os gratuitos e os proprietários. Começando pelos proprietários aqui. Softwares proprietários são softwares pagos, normalmente de empresas. As empresas produzem esses softwares e revendem no mercado para análise. Dois exemplos básicos aqui de softwares muito utilizados no mercado são ArcGIS e o Mapinfo. Agora você poderia perguntar, mas de livre e gratuito, qual que é a diferença entre um software livre e um software gratuito, né? Um software gratuito, um exemplo dele é o Spring. E a diferença de um software livre para o software gratuito, nada mais é do que um software gratuito, você pode simplesmente ir lá baixá-lo, não tem que pagar por nada, mas você só pode simplesmente utilizar da forma como ele está. Os softwares livres não. Eles, além de serem gratuitos, você poder baixá-los, você pode criar ferramentas, alterar códigos desde que disponibilize isso para todo mundo também, porque os softwares livres são desenvolvidos por voluntários pelo mundo inteiro. Então, um exemplo aqui do Spring, o software gratuito, é um software brasileiro até, desenvolvido pelo INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e ele só é gratuito, você não pode alterar códigos do software, simplesmente utilizá-lo para suas finalidades seus trabalhos, suas finalidades aí de mapeamento no caso. O Spring é muito bom para fazer análises mais com imagens, satélite e tudo mais. O Spring desenvolveu ele muito especificamente para isso, mas também trabalha com arquivos vetoriais, como um Shapefile, por exemplo. E dois exemplos de softwares livres, que além de livres são gratuitos, são o QGIS e o GVSIG, que são excelentes alternativas aos softwares proprietários, que a gente tem que pagar por eles para utilizá-los. Aqui não, a gente não precisa pagar. E além de não precisar pagar, são softwares muito bons. Eu particularmente sou muito adepto do QGIS, como eu mostrei para vocês, gosto muito dele. Creio que é o software mais bem desenvolvido até agora, mas o GVSIG não perde nada. E esses softwares são excelentes alternativas a esses softwares proprietários aqui. Tanto que, nem falando por mim, eu posso dar exemplos de quem utiliza. Por exemplo, a Embrapa utiliza o QGIS, o INCRA utiliza o QGIS, né? Vários órgãos públicos, fora esses, por exemplo, que eu citei, utilizam esses softwares, QGIS e GVSIG. Empresas privadas utilizam o GVSIG também para fazer mapeamentos específicos, diversos. Então, são softwares muito bons também, confiáveis, que passaram por um período de desenvolvimento que não era tão interessante utilizá-los, mas hoje eles chegaram no momento que a gente já tem a condição de utilizá-los, fazer nossas análises da mesma forma como faríamos com qualquer outro proprietário, por exemplo. Bom, então é isso, pessoal. Espero que o conteúdo tenha sido de grande valor para vocês, que tenham gostado das informações. E no mais, deixe o seu comentário abaixo do vídeo, deixe suas dúvidas, suas considerações, seus questionamentos. Espero que tenham gostado. Aguardo vocês para o próximo vídeo e um abraço. Tchau.